Olá, meus amores, como estão? Então, vamos dar continuidade às nossas aulas. Vamos iniciar nossas aulas, na verdade, falando sobre um assunto que nós já estamos trabalhando há algum tempo. Que nós trabalhamos no poema Casa e Seu Dono. Lembram dos personagens? Os personagens eram quem? Quem é que morava nas casinhas? Animais. Também trabalhamos Leilão de Jardim, que também tinha os animais. Então, agora nós vamos continuar nosso assunto. Então, nós vamos já. É uma sequência, na verdade, que nós sempre trabalhamos. Certo, meus amores? Então, vocês aí de casa vão fazer a leitura desse texto. Certo? Tia vai lendo também. E vocês vão lendo aí de casa, com bastante atenção. Os animais domésticos. O que são animais domésticos, meus amores? Hein? Aí em casa, você tem algum animalzinho de estimação? Um gatinho ou outro animal? Hein? Um cachorro. Geralmente são os que meus amores têm. Então, são aqueles que estão acostumados a viver com o ser humano. Então, muitas vezes você tem o seu animalzinho de estimação em casa. Então, esse animalzinho que você tem aí em casa, ele é um animal domesticado. Às vezes ele não era, mas você trouxe. E com o passar dos dias, o convívio, ele foi se domesticando. Esses animais agem assim com o resultado de uma série de processos para domesticá-los. Às vezes você vê um animalzinho na rua, em algum lugar, e você diz, vou levar para casa. Então, quando ele chega lá, ele não está adaptado. Então, com o passar dos dias, com aquela atenção, com aquele contato, então ele vai se domesticando. Então, é isso que acontece realmente com o animal. Animal domesticado é aquele que tem essa facilidade. Nem todo animal você vai levar para dentro de casa para cuidar, certo? Então, alguns autores definem a domesticação como uma adaptação do comportamento de uma espécie de modo a ajustá-la às necessidades do ser humano. Então, nós temos aí a menina com um cachorro. Né? Os cachorros são animais domesticados, ou seja, eles estão acostumados com esse convívio, né? Com esse convívio com o ser humano. De modo geral, os animais domésticos apresentam alguns atributos, como sociabilidade, fecundidade em cativeiro e mansidão. Essas características podem ser observadas, por exemplo, os gatos, galinhas, cachorros e cavalos, que são animais domesticados. Certo, meus amores? Nós vamos entender bem direitinho no decorrer das aulas, durante toda a semana. Vamos aqui. Nós temos mais aqui uma continuação. Esses animais silvestres. Quais são os animais silvestres? São aqueles animais que não estão acostumados com o convívio com os seres humanos, diferente do cachorro, do gato. Tio, o papagaio não é um animal que pode se criar? Coloquei lá, muita gente cria pássaros, né, na gaiola, só que na verdade ele não é o lugar dele estar. Ele quer estar ao ar livre, diferente. Mas muita gente cria, só que não é o que se deve, né? Porque ele quer ter o quê? Liberdade. Quando esses animais são retirados do seu habitat natural, ou seja, do seu lar, da sua casa, do seu habitat, é o lugar onde ele vive, eles apresentam dificuldade de se desenvolver. Muitas espécies, por exemplo, são praticamente, né, incapazes de se reproduzir em cativeiros. O papagaio, verdadeiro, é um exemplo de animal silvestre. Além disso, os animais silvestres podem até mesmo apresentar um comportamento agressivo quando em contato com o homem. Ou seja, porque ele saiu do ambiente que ele convivia, que era o habitat dele, e foi obrigado a conviver em outro ambiente diferente. Então, muitos animais não se adaptam, porque não é criado para viver no convívio com o ser humano. Esses são os animais silvestres, que ele é criado para viver ao ar livre. Deus, ele criou cada animal de acordo com a sua espécie e para ter o seu lugar de habitar, de convívio. Como, por exemplo, os animais silvestres, podemos citar o papagaio, tamanduá, os mais conhecidos, né? A jiboia, jacaré, arara. Temos muitos, certo, meus amores? Entenderam direitinho? Espero que sim, viu, meus amores?